Olá, meu nome é Pedro Schorn, eu sou acadêmico do curso de Agronomia da Unijuí. Estou cursando a disciplina de Plantas de Lavoura 2 e hoje vou falar um pouco sobre o manejo e controle de plantas daninhas em canola. A canola ela é um híbrido que foi desenvolvido por melhoristas canadenses a partir do melhoramento genético de duas espécies de couve. Uma leguminosa pertencente à família das crucíferas. O objetivo do melhoramento ele foi reduzir o teor de glucosinolatos e ácido eurícico, que são nocivos para o organismo. Atualmente, o termo canola ele é utilizado para cultivares que possuem 2% ou menos de ácido eurícico no óleo e valores de glucosinolatos na matéria seca da semente de 30 micromoles por grama ou menos. A canola ele é considerado um alimento saudável, pois apresenta elevada quantidade de ômega 3, vitamina E, gordura monoinsaturadas e menor teor de gorduras saturadas, em comparação a todos os óleos vegetais. E os médicos e nutricionistas indicam o óleo de canola como melhor composição de ácidos graxos. O cultivo da canola ela possui grande valor socioeconômico por possibilitar a produção de óleos vegetais no inverno, vindo se somar à produção de soja no verão, e assim contribui para otimizar os meios de produção disponíveis. No Brasil, cultiva-se apenas canola de primavera, que foi desenvolvida por melhoramento genético convencional de couve. O cultivo de canola se encaixa bem no sistema de produção de grãos, constituindo excelente opção no cultivo de inverno na região sul do Brasil. A canola é uma das principais oleaginosas no mundo. Ela tem sido usada como adubação para condimento do solo e matéria-prima para extração de óleo, na qual tem sido empregado na alimentação humana através de óleos comestíveis, margarina, maionese e outros derivados. Também é utilizada na iluminação através de lamparinas à base de óleos vegetais, para uso industrial através de sabão e outros derivados, e mais recentemente para a produção de biocombustível. O farelo de canola, que no caso é um coproduto sólido da extração do óleo, ele é utilizado também como suplemento proteico na formulação de rações para animais. E também a planta é considerada melífera, e sua floração ela ocorre no final do inverno, que é uma época escassa, uma época de floração escassa de outros vegetais. Ainda existem dificuldades tecnológicas para a expansão do cultivo dessa oleaginosa no nosso país, como a necessidade de identificar épocas de semeadura para regiões com maior altitude e o ajuste de outras tecnologias de manejo. São resultados de experimentos para aperfeiçoar o uso de fertilizantes, ah, e também o desenvolvimento de tecnologias visando a redução de perdas de colheita de canola, que irá contribuir decisivamente para o aumento da rentabilidade do cultivo, já que a maior parte das perdas estão na hora da colheita. A escolha de área para a canola, ela requer solos bem drenados, sem compactação e sem resíduos de determinados herbicidas. Ela deve ser livre de doenças também como a canela preta e o esclerotídea, e deve ser apresentar e não deve apresentar infestação de nabiça, que é uma das principais plantas daninhas da canola. O pH do solo ele deve ser preferencialmente superior a 5,5, porém o ideal dele seria 6. E o nível de fertilidade deve ser médio ou elevado. O planejamento da inserção do cultivo de canola no sistema de produção e a escolha da área mais adequada de cada propriedade, ela contribui de maneira decisiva para o sucesso do cultivo da canola. Preferencialmente, deve-se semear canola em sequência ao cultivo de soja resistente a glifosato, pois nessa condição é menor o risco de efeito prejudicial de herbicidas aplicado na cultura anterior e o risco de fitotoxicidade às plantas de canola ele vai ser menor. Esse risco também, vale lembrar que ele vai ser maior em anos onde ocorre poucas chuvas na época de aplicação dos herbicidas, no caso, quando é aplicado no soja ou no milho, e depois a semeadura da canola, pois nessa condição a degradação do herbicida ela é mais lenta. Um dos maiores obstáculos encontrados no sistema de produção agrícola é a interferência de plantas daninhas, que causam diversos efeitos negativos para a produção. Isso devido à sua forte competição por espaço, por água, luminosidade, nutrientes, entre outros.
Com isso, diversos produtos sofrem com perdas de produtividade, o que vão acarretar diretamente numa menor lucratividade no sistema de produção. A canola, por algum tempo, era considerada inviável em certas regiões do Brasil. Isso devido à alta densidade de plantas daninhas nas áreas e à baixa quantidade de produtos seletivos capazes de controlar essas plantas daninhas, principalmente se tratando de folha larga. No entanto, com a introdução dos híbridos de canola com tecnologia Clearfield, que são tolerantes a herbicidas inibidores da ALS, o cultivo da canola se tornou mais promissor, baseando-se no controle químico pós-emergente em híbridos com essa tecnologia Clearfield. Aqui, como podemos ver, tem uma tabela, ela mostra na região sul os principais causadores de perda, que no caso os maiores são o nabo, a nabiça, o azevém, a buva e o picão preto. Falando um pouco agora das plantas invasoras, começando pelo azevém, ele é uma invasora pertencente à família das poáceas, uma planta anual, herbácea e de hábito crescimento ereto. Ela apresenta uma coloração verde brilhosa e a sua inflorescência é por espiga. Ela é uma espécie de fácil dispersão e de sobressemeadura natural, sendo esse um dos maiores pontos que fazem ela ser considerada uma planta daninha. Por mais que tenha um desenvolvimento demorado, ela normalmente se apresenta em grande população e se instala cedo na área, sendo possível ver o azevém na lavoura juntamente com a canola já no período de 3 folhas de canola, por aí. A aveia, ela é pertencente à família da Poaceae, é uma planta anual, herbácea, de hábito de crescimento ereto. A planta ela se adapta melhor em climas frios e úmidos. Ela é uma cultura boa para cobertura de solo nos períodos de inverno, o que torna ela bastante utilizada e também facilita a disseminação dela. A buva é uma planta anual da família Asteraceae. Elas germinam no outono e inverno e se encerra seu ciclo no verão. Então ela é uma planta invasora de inverno e verão. Ela possui fácil dispersão e é uma espécie bem agressiva. Então, se somar essa fácil dispersão com a agressividade e também dá para contar a resistência da buva a diversos herbicidas, a gente pode considerar a buva uma das plantas daninhas que mais causam problemas no sistema de produção, isso incluindo o cultivo da canola. O picão preto, uma única planta, ela pode chegar a produzir de 3.000 a 6.000 sementes. Elas germinam assim que atinge a maturação, que garante de 3 a 4 gerações anuais. Elas podem resistir de 3 a 5 anos quando são enterradas no solo e ela é hospedeira de nematóides. O nabo e a nabiça são da família das crucíferas, utilizada como adubação verde, o nabo no caso, em cobertura de solo e rotação de culturas. Isso é outro fator que ajuda na sua disseminação. É uma planta anual e é uma espécie tolerante à seca e à geada. As duas principais plantas daninhas da canola são o nabo forrageiro e a nabiça. Isso devido a pertencerem à mesma família botânica da canola. Nesse caso, a recomendação é controlar durante a rotação de culturas para que não haja indício, ou ao menos que possa ser reduzido a densidade dessas plantas daninhas, para que não se tornem prejudiciais durante o cultivo. Ou em casos onde é uma área que possui um grande banco de sementes dessas espécies, o recomendado é evitar o cultivo da canola. Então, tendo em vista os métodos de controle de plantas invasoras no cultivo da canola, o ideal é ser feito um bom manejo preventivo na área de cultivo, buscando minimizar ao máximo a incidência de plantas daninhas após a emergência da canola. Uma maneira de realizar esse manejo preventivo é na escolha de sementes que serão utilizadas. Sempre deve-se optar por sementes certificadas com alta pureza, germinação, vigor. Assim, além de não correr o risco de disseminação através da semente, a planta canola também vai ter maior poder competitivo no seu arranque inicial. A rotação de cultura também é uma estratégia interessante para a redução de plantas daninhas. O manejo de rotação mais recomendado é através da sequência soja, canola, milho e trigo. Com isso, vai ter diversas
plantas de famílias botânicas distintas, e isso aumenta as opções de controle químico a ser utilizado para o controle das plantas daninhas. Na maior parte dos casos, o primeiro manejo químico de plantas daninhas é realizado na pré-semeadura, onde é possível ter maior acesso a essas plantas daninhas e minimizar os riscos de prejuízo à cultura da canola. Nas últimas safras, os produtos químicos com maior uso nesse manejo foram de ação sistêmica, sendo que foi utilizado um total de 8 princípios ativos. Porém, os mais utilizados para esse manejo foram o glifosato, o paraquat e o alai. Agora, com a proibição do paraquat, vão ter mais um desafio pela frente para lidar com as plantas daninhas. Há um cuidado também que deve ser tomado com a escolha do herbicida que vai ser aplicado e também com a época da aplicação. Isso se deve ao fato de que alguns herbicidas utilizados na cultura anterior à canola, eles podem causar fitotoxicidade nela, acarretando prejuízo logo no início do ciclo da canola. Então, como ainda hoje não se tem certeza do período exato de carência de alguns herbicidas utilizados nas culturas de verão, sendo que o tempo de degradação também vai variar de acordo com as condições climáticas do local, é sempre bom ter um certo cuidado com o que será aplicado. A aplicação pós-emergente de herbicida para o controle de daninhos deve ser feito com cuidado redobrado. Primeiramente, deve-se observar o período crítico de prevenção à interferência. Esse período deve ser realizar o manejo de controle de plantas daninhas normalmente. Esse período ele se estende entre 20 dias até 60 dias após a emergência da canola, para que a cultura consiga expressar seu potencial produtivo sem ter intervenções. Esse período ele deve ser mantido limpo de plantas daninhas. Nesse período, o que vai definir a quantidade de aplicações será a densidade de plantas daninhas presentes e a sua capacidade de causar perdas de rendimento. Na maioria dos casos, é realizada entre uma ou duas aplicações. Atualmente no Brasil existem 2 herbicidas registrados para plantas daninhas em canola, que são comercialmente conhecidos como Dual Gold, e o outro é conhecido como Raptor 70DG. O Dual Gold ele pode ser utilizado em canola convencional para o controle principalmente em espécies monocotiledôneas, e já o Raptor ele deve ser utilizado somente em canola híbrida com tecnologia Clearfield, que são existentes a imidazolinonas. E por sua vez ele é utilizado para o controle de plantas dicotiledôneas. Ainda temos alguns graminicidas que, segundo os pesquisadores, eles podem ser utilizados na pós-emergência da canola sem expressar nenhum tipo de efeito prejudicial. Esses eles são graminicidas, que no caso são o cletodin, o cetoxidin e o aloxifop metílico. Então, o que eu tinha para falar sobre uma breve fala sobre a cultura da canola, sobre o manejo de plantas daninhas seria isso. Agradeço a atenção de quem assistiu até o momento. Obrigado.